Muito bom dia para você que está acompanhando toda a nossa programação. Sejam bem-vindos, estamos no ar. E acompanha a gente, acompanha pelas redes sociais também, pelo nosso Instagram, @TV Nova Nordeste, pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Baixa o nosso aplicativo N2 e se conecta com a gente, né? Fica mais pertinho, tá bom? A gente vai começar o Vivendo Bem agora. Eu estou aqui com uma pessoa muito querida, que há muito tempo já eu tento trazê-la, que é a educadora Ani Bittencourt. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, Dani. Ai, que coisa boa, gente. Vocês não têm ideia dessa mulher, o trabalho que ela faz. E agora, mais ainda, vindo com esse tema tão importante, que é a educação bilíngue para crianças, né? A importância disso, das crianças já crescerem. Até porque eu acho que quando você é criança, é bem mais fácil para você aprender, né, Ani? Com certeza. É muito mais fácil. Muito bacana. Eu estou aqui também com o veterinário Magno José, que está vindo aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ana. Eu que agradeço o convite para a gente bater um papo sobre os animais, né? É verdade, ele tem uma causa muito bonita e no segundo bloco a gente vai estar explorando mais esse tema também, porque eu acho que os nossos animais estão pedindo socorro, né? E acredito que a sua ideia de trazer um espaço em baixo custo para que todo mundo tenha acesso ali à saúde animal foi muito bacana. Isso, a gente teve uma experiência bem interessante já tem 5 anos, né? E agora com a inauguração do Hospital de Olinda vai ficar bem melhor. Que inaugurou agora, segunda-feira passada, né? Isso, segunda-feira já começou as atividades deles. Muito bacana. Vamos começar falando um pouquinho da importância da educação bilíngue para crianças, Ani. Por que as pessoas ainda pensam assim, será que meu filhinho ali de 1 ano, 2 anos, será que ele vai conseguir entender? Será que ele vai conseguir se adaptar? Acredito que muitas mães têm medo, né? É verdade. Não, a minha formação é em ciência da linguagem, né? Eu tenho mestrado nisso e a gente, principalmente agora que está trazendo a Escola Internacional Red House, então a gente está se especializando cada vez mais nisso. As mães, às vezes, ficam inseguras porque não conhecem muito e a gente está aqui para explicar. Quando a criança... Qualquer ser humano, né, que nasce, a gente já nasce com a capacidade do nosso cérebro de aprender qualquer língua. Então, a gente precisa só de um modelo, de uma exposição, para que a gente possa dominar e ficar fluente em qualquer idioma. Tanto que, às vezes, você pega um bebezinho aqui no Brasil e leva para morar na Alemanha e eles aprendem alemão rapidinho, né, na vida toda. Então, a proposta da nossa escola Red House não é ser só bilíngue, mas também ser internacional, porque a gente trabalha um currículo internacional. As crianças de 1 ano e meio até 5 anos, a gente faz a programação, o currículo delas 100% em inglês. Então, todas as atividades de matemática, de todas as disciplinas são em português. São em inglês, desculpe. E aí, quando ele vai entrar no processo de alfabetização, sim, a gente começa com língua portuguesa e também com cultura brasileira, porque nós somos uma escola que está sediada aqui no Brasil, né? Sim. Então, esse começar a aprender uma língua bem pequenininho é muito bom para a criança, porque ela está ali com o cérebro apto, né? E o aparelho fonador totalmente disponível para pronunciar qualquer fonema e falar qualquer idioma. Então, a criança ela vai aprendendo isso. Quando ela chega na escola, que ela vê que todas as pessoas naquela escola falam inglês com ela, existe uma coisa que a gente chama de princípio de referência. Sim. Então, a criança vai saber que com aquela teacher ela vai só se comunicar na língua inglesa. Com a mãe e o pai em casa, as outras pessoas vai falar em português. Então, ela vai separando no cérebro dela a referência linguística para com que pessoa ela vai falar em determinada língua. Tanto que, às vezes, você tem pais que são americanos e mães brasileiras e a criança se dirige ao pai na língua dele e a mãe na língua dela, porque ela consegue discernir. Entendeu? E a gente vê alguns vídeos assim na internet e fica sem acreditar, né? A capacidade de uma criança tão pequena. E eu digo a vocês, elas memorizam muito mais do que a gente adulto, né? E bem mais rápido. É verdade. A criança, porque ela não tem o estresse que o adulto tem, né? Não traz a bagagem que o adulto tem. E também é o que a gente chama de as janelas cerebrais, né? Então, até os 12 anos... E a criança ela está ali uma esponjinha, ela aprende muita coisa, ela tem etapas do desenvolvimento infantil onde ela está ali pronta para sugar e aprender tudo.
no processo de alfabetização, a gente numa escola internacional, que é bilíngue realmente quase 100%, mais de 70% Sim. do conteúdo escolar, então o que a gente faz? A gente faz a alfabetização paralelo, porque a alfabetização em português ela é bem diferente da alfabetização em inglês. Entendi. E aí a criança ela vai absorvendo aquilo e ela consegue, inclusive, é quase como se ela armazenasse as duas línguas no cérebro no mesmo compartimento. Então, ela não precisa fazer ponte de tradução de uma língua para outra. Isso que eu queria que você explicasse melhor. Qual que é a diferença dessa bilíngue internacional? Qual que é a diferença de método de ensino? Como é que funciona? Tá. Hoje em dia, no Brasil, o MEC autorizou as escolas que dão inglês com uma carga horária de 5 horas por semana se conceituarem como um programa bilíngue. No mundo inteiro, no resto do mundo, é bem um pouco diferente. Certo. Então, a escola é bilíngue quando ela tem como meio de instrução, no mínimo, 50% de uma língua e de outra. Normalmente, se prioriza uma língua. Então, 75% numa língua e 25% na outra. No nosso caso, da Red House, no mínimo, o aluno vai ter 75%, quando ele estiver um pouquinho mais velho, de inglês e 25% de português. Mas, para os pequenininhos, até 4, 5 anos, é 100% em inglês. Porque essa é a idade ideal para o aluno adquirir essa nova língua. Porque o português é falado no Brasil o tempo inteiro. O fato de ser internacional é porque a gente trabalha com um currículo internacional. Ele foi escolhido dentro das melhores práticas de currículos do mundo, cientificamente comprovado através de pesquisas e resultados com evidências. Então, o que a gente usa? A gente usa uma inspiração de um currículo suíço, aliado e adaptado às exigências do MEC, porque nós estamos no Brasil e a gente tem que cumprir a lei. E a gente também valoriza muito a questão da cultura brasileira, porque nós somos uma escola no Brasil. Então, a gente trabalha com as crianças uma disciplina de cultura brasileira, que é muito importante para que eles aprendam isso. E a questão de ser internacional é preparar o aluno no que a gente chama de soft skills, que são habilidades e competências que garantem que esse aluno vai ser um cidadão que vai conseguir entrar nas melhores universidades fora do Brasil, empresas de trabalho. A gente trabalha com uma metodologia voltada para a investigação. Então, é engraçado, né, que no Brasil a gente recebe no WhatsApp uma notícia, por exemplo, e aí a gente passa e não confere se aquilo é um fake news, se aquilo tem uma origem, né, duvidosa ou não. Na Suíça, por exemplo, as crianças desde pequenininha, elas são treinadas e desenvolvidas para que elas investiguem. Então, essa questão da investigação, ninguém passa uma fake news lá, porque eles, antes de receberem e antes de repassarem, eles vão investigar. Sim. Porque as crianças fazem sempre investigação. Então, essa é a nossa proposta. Isso é que é o currículo internacional. Entendi. São algumas competências que são demandadas e exigidas em algumas instituições fora do Brasil e que a gente está trazendo também, porque a gente acredita que é muito importante para o nosso aluno. Uma dúvida, as aulas são em inglês ou as aulas são de inglês? Essa é ótima pergunta. Não, nossas aulas não são de inglês, são em inglês. Então, a criança aprende música em inglês, faz a aula de artes em inglês. Então, ele faz a aula de matemática em inglês. Então, as aulas não são para ensinar a língua inglesa, porque, como eles começam muito pequenininhos, eles vão aprendendo ali, estando com a gente no convívio o tempo inteiro, ouvindo e falando e entendendo, né? Muito bacana. Gente, eu falo que um projeto como esse é tão importante, porque veja só esse dado. 5% dos brasileiros sabem o básico de inglês e menos de 1% no Brasil são fluentes na língua. É um dado alarmante. E por que você acha, Ani, que mesmo sabendo da importância, mesmo sabendo do peso que o currículo, né, proporciona, essa questão bilíngue, as pessoas ainda não focam nessa área? Por que esse dado está tão alarmante?
Infelizmente, no Brasil, a gente tem alguns problemas na questão da educação, principalmente na educação pública, né? Então, hoje em dia, no Brasil, se valoriza muito conteúdo para se passar no Enem, para se entrar nas universidades, mas se pensa pouco no desenvolvimento da pessoa. Então, o que acontece é isso. A educação numa língua estrangeira, por muitos anos do Brasil, ficou limitada para quem tinha dinheiro para pagar curso de inglês, né? Então, a grande massa da nossa população, infelizmente, não tinha acesso. Então, esses números são muito alarmantes por conta disso. E muito também, quando se começou a estudar inglês, há 80 anos atrás, digamos assim, 90 anos atrás, se começou a estudar inglês usando uma metodologia que se usava para o ensino do latim, que é o que a gente chama de grammar translation, com gramática e tradução. Então, quantos colégios até hoje começaram a ensinar inglês com gramática e tradução? E continuam até hoje, né? Entendi. Então, a gente que estuda aquisição de língua, a gente sabe que se você começa ensinando gramática e tradução, a pessoa vai ficar sempre dependente dessa tradução e de construir palavrinha por palavrinha na cabeça dela. Então, ela não vai adquirir fluência. A gente precisa trabalhar com situações comunicativas, de fazer a pessoa, eu estou com uma dor e eu quero dizer onde é a minha dor. Entendi. Então, a gente tem que ter a situação da vida real para que a gente possa se comunicar. Então, a gente trabalha com o aluno nas situações comunicativas e, primeiro, para ele aprender a se comunicar como um bebezinho, que quando a criança tem 4, 5 anos de idade, ela não sabe dizer isso é o verbo, isso é o substantivo, isso é o adjetivo, mas ela sabe construir a frase, muitas vezes, na perfeição gramatical, inclusive do tempo verbal. A criança diz, às vezes ela diz, eu fazia xixi, mas ela se corrige, não, eu fiz xixi, né? Então, ela se constrói direitinho, ela não fala xixi fazia eu, né? Ela constrói direitinho, por causa dessa dispositivo que a gente tem no nosso cérebro de entender a gramática da língua materna a qual a gente está exposto. Então, você vê que as palavras de uma criança que ela vai construindo, ela vai tendo uma sequência lógica e não é aquela coisa que ninguém entende, né? Eles vão se comunicando bem. Então, eu acho que eu atribuo, respondendo a sua pergunta, esse déficit realmente que a gente tem no Brasil em relação ao domínio da língua inglesa, a questão da metodologia que se trabalhou e se trabalha nas escolas, de um modo geral, e também a questão do acesso, porque adquire a língua inglesa quem teve condições de entrar no curso de inglês mais cedo, né? Então, isso é muito restritivo, porque quem não tem a questão financeira, né, a condição financeira, fica sem conseguir, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que esperar que nossos governantes mudem no nosso país. A gente precisa, né, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? Verdade. Magno tem filhos, já fazem inglês, já pega no pé. Isso, meus filhos, graças a Deus, conseguem hoje estudar realmente numa escola bilíngue internacional, e a gente vê no dia a dia a diferença que isso é. Eu tenho um hospital veterinário e um dos veterinários que prestam serviço, ele é da Nigéria. E lá ele estava relatando que eles são já instruídos desde pequeno, eles estudam inglês. Então não é só a língua lá da Nigéria, é a Nigéria, a língua deles, mais o inglês. Então aqui no Brasil realmente a gente é analfabeto quanto a isso. A nossa educação realmente deixa muito a desejar. Verdade. Infelizmente, não é? Precisamos melhorar. A gente tem fotos aí, inclusive, do espaço que vai inaugurar. Eu queria ter informações, Ani, de quando é que vai inaugurar, como é que vai ser, o que é que vai ter nesse espaço. Conta pra gente, mais novidades. Vamos inaugurar na última semana de setembro, né? Nossa Red House International School. Vocês vão ver aí no projeto de arquitetura. É uma casa muito bonita, são quase 2.000 metros quadrados de espaço para as crianças, com jardim, com uma arquitetura moderna, mas também
valorizando a questão da arquitetura da casa, do imóvel, da questão da tradição. Então, a gente tem sala de arte, sala de música, biblioteca, sala sensorial para as crianças, casa de boneca. A gente tem, no nosso currículo de investigação, a gente tem um momento da aula que a gente chama de Pretend Play, que é o faz de conta, só que o faz de conta com uma intencionalidade pedagógica. Sim. Então, o faz de conta é para a criança trabalhar a questão do arrumar, do organizar, do cuidar do outro, do cuidar de si. E aí a gente está fazendo esse projeto com muito amor, muito carinho. É um sonho meu da minha vida inteira, né? Para a gente montar essa escola. Ela já existe em São Paulo, a matriz, há 10 anos. E a gente está trazendo agora para o Nordeste, para Recife, a primeira filial, né, da nossa matriz em São Paulo. E eu acho que vai trazer muita coisa boa para muitos alunos e muitas crianças, se Deus quiser. Vai ficar localizada onde? No bairro das Graças, ali pertinho da Casa dos Frios. E para vocês pegarem informações, a gente tem um Instagram, que é @red, de vermelho em inglês, né? House, de casa, school, de escola, Recife. Então, vocês podem acessar nosso Instagram. A gente tem um número de um telefone que vai funcionar a partir de 15 de setembro, que é o 20 11 7777, para maiores informações. E, através do Instagram, pode ir no direct, que a gente responde todas as perguntas. Pois é, eu botei o Instagram dela aí para vocês. Vocês vão lá, aperreiam a Ani lá pelo direct, que ela vai responder direitinho, né, Ani? Isso, exato. E para a gente é um prazer, convido a todos para virem conhecer a Red House, com essa proposta diferenciada. E a partir de 25 de setembro a gente já vai estar aberto para os atendimentos. E vamos reforçar mais uma vez que quanto mais cedo a criança começar, mas só tem um aninho, pode jogar ela no inglês que ela vai se dar bem. A gente vai começar a partir da que a criança esteja andando. Se ela está com 1 ano e 3 meses, por exemplo, ela já pode começar. Mas quanto mais cedo começa a aprender outra língua, melhor. A criança tem o cérebro todo fresquinho e aprende muito bem. E ela vai ficar realmente bilíngue. Ela vai pensar nas duas línguas da mesma maneira, com a mesma fluidez. Então, isso é a grande vantagem. Ela não vai fazer a transferência de ponte de tradução de jeito nenhum. Muito bacana. Eu posso encerrar o bloco? Eu vou encerrar o bloco, porque no próximo bloco a gente vai conversar mais com o Magno, que ele tem um projeto muito bacana para mostrar para vocês, para os animais. Tá bom? Sai daí não.